uma live longa, né? Muito mais aqui um bate-papo. Primeiro, para reconhecer todas nós, mulheres de garra, cada uma com a sua história, cada uma que eu tenho certeza que tem suas lutas, mas também suas vitórias. Mas estamos aqui, firmes e fortes, dando conta de tudo que está nas nossas mãos, que provavelmente não é pouca coisa. Mulheres que eu tenho certeza que têm a consciência de que a casa reflete quem somos e como estamos. Né? Uma mulher que está bem, uma mulher que se sente bem, que está completa, que está feliz, ela traz essa atmosfera para onde ela está, assim como também quando a gente está, né, com problemas, a gente acaba tendo esse domínio sobre o nosso primeiro território de liderança, que eu sempre falo, que é a nossa casa. É o nosso lugar sagrado, e que a gente tem a oportunidade de poder fazer desse lugar sagrado um lugar que as pessoas vão querer estar, que elas vão querer voltar, e que a gente também se sente bem, mas que não é fácil, né, gente? A gente cuidar da gente, da casa, de trabalho, das pessoas, dos parentes, dos amigos e de tudo que nos cerca. E aí entra a complexidade de ser mulher, porque a gente também tem uma habilidade de conseguir fazer mil coisas ao mesmo tempo, não tem? Eu até postei um vídeo ontem com uma fala que eu morri de rir. A mulher estava lá na academia. Um áudio que está viralizado. Aí fala assim: eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que chorar no banheiro, mas eu tenho que lavar a cozinha e eu tenho que fazer não sei o quê. É a nossa cabeça. Homem nenhum entenderia a cabeça de uma mulher. Eles não iam dar conta, eles iam surtar. E aí, o Rafa colocou. O Rafa, eu não sei se ele já foi embora, se ele está por aí, mas olha só. Ele pôs assim: o desafio da mulher no mundo atual, não foi isso? Aí eu fiquei pensando, tá errado. Não é o desafio, são os desafios. É um plural que a gente pode pôr vários S's, assim, né? Até porque a gente tem que lidar com a gente mesmo. Cada semana a gente está de um jeito, né? Uma semana tem uns hormônios dominando, na outra semana são outros hormônios, e na outra são outro, e na outra são outro, e começa tudo de novo. Então a gente tem desafio toda semana, todo dia, mas ao mesmo tempo, que privilégio é poder ser mulher. Que privilégio, eu amo, né, ser mulher, sabendo de tudo que a gente carrega, sabendo de todos os desafios que existem, né, de ser mulher. E eu nem vou falar só do mundo de hoje, eu acho que sempre foi um desafio para a mulher. A partir do momento que a mulher foi criada para dar à luz, por si só, ser mulher já é desafiador. E então eu não acho que é no mundo de hoje ou no mundo passado, mas tem também os seus inúmeros privilégios, ser mulher, de poder ter esse poder que só a gente tem de contagiar as pessoas ao nosso redor, o poder do cuidado, o poder do servir. O amar da mulher é diferente, é um amar com zelo, né? Eu falo para o meu marido assim, ele fala, às vezes você mima demais, você é muito suave. Sim, esse é o meu papel. E o seu papel é ser o bravo, é ser o, né, o que vai trazer mais correção. Eu gosto do meu papel, de ser a mãe que vai fazer o leite do filho de manhã cedo, porque eu quero que ele tenha essas memórias. Então, que eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa ser grato somos mulheres. E que bom, porque Deus não errou quando fez a gente. Né, Graciane? Não errou. Ele falou assim: você nasceu para ser mulher, não para ser homem. Né? Eu estou te dando a capacidade de conduzir a sua vida sendo mulher. E vai ser um bate-papo aqui com a Graciane, mas eu queria trazer e começar com os meus desafios, e cada uma vai ter os seus aqui, mas eu acho que tem alguns que são comuns, né, Graciane? E eu acho que eu queria começar com um que eu tenho me preocupado muito e também investido muito tempo nesse lugar, que é na minha saúde. E a Graciane, maravilhosa, entende bastante de saúde, enfermeira, anos, né, trabalhando com isso, porque nenhuma mulher doente dá conta de fazer nada. E quando eu falo de saúde, eu não estou falando só física, também mental. E eu acho que acho não, eu tenho certeza. Por muitos anos, depois que eu comecei a trabalhar, que eu saí de casa, e depois casei, e depois tive filho, principalmente depois que tive filho, eu comecei a negligenciar muito a minha saúde. Mas muito, assim. Não me cuidava,
não fazia exames, assim, ia no ginecologista só, mas nada, engordei muito. Um dia eu vou mostrar para vocês minha foto de antes e depois, hein? Um dia eu mostro. Não vai ser agora. Eu me descuidei bastante. E uma hora a conta chegou. E chegou tanto no meu emocional, mas também chegou no meu físico, a ponto de ter uma hérnia de disco. No final de 2020, eu travei. E aquele dia que eu travei, eu não conseguia levantar do sofá. Eu chorava de muita dor, de muita, muita dor. E eu lembro que quando passou assim, né, essa fase crônica, uma semana depois, à base de muito remédio, morfina, coisa horrorosa, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu vou cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. E se eu ficar doente, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E a casa vai adoecer e a família adoece, né? E então, assim, eu queria começar abordando esse lugar de saúde, da gente ter esse olhar para a gente, desse autocuidado, de saúde mental, de saúde física, do tempo que a gente dedica. Eu adoro quando fala assim, ah, máscaras de oxigênio vão cair. E primeiro coloque em você. E a gente muitas vezes coloca no outro primeiro e a gente deixa a gente lá por último. Pode ser que numa crise até faça sentido, vai ter momentos que a gente vai priorizar a outra pessoa no lugar da gente, mas no geral a gente precisa estar bem e a gente precisa cuidar da saúde. Eu sei que Graciane fala muito disso, né? Abre teu áudio aí, fala oi para todo mundo. Oi, tô de áudio aberto, tô lhe ouvindo Ah, aqui achei que estava atenta. fechado. Vai lá, vou deixar você falar. Você falando aí, Paula, eu fui passando um filme aqui na minha cabeça, né? Gente, boa noite. Primeiro, sejam todas bem-vindas. Obrigada, Paula, pelo convite, tá? Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Você falando aí de hernia de disco, de esquecer de você, parece que passou assim um filme de 8 anos aqui na minha cabeça, né? Eu sou enfermeira de formação há quase 24 anos. Me sinto muito honrada de ter essa profissão, porque eu também aprendi a cuidar de pessoas, amar pessoas. Eu não me vejo sentar no meio de pessoas, mas durante muitos anos, Paula, eu cuidei de todo mundo. Todo mundo. E não foi ensinado para mim que a Graciane, ela existia antes da enfermeira. É tão tal que quando eu chegava para eu me apresentar a você, eu dizia, eu sou a enfermeira Graciane. Eu não falava, eu sou a Graciane. E, de certa forma, eu esqueci que a Graciane existia, que ela morava no corpo, que é um tempo sagrado, que ela precisava cuidar da mente, até porque eu trabalhava dentro de uma terapia intensiva. Na verdade, meu coração era dividido em três. Pela manhã eu estava na unidade básica de saúde, ou seja, na atenção primária. À tarde eu estava na terapia intensiva e à noite eu estava na sala de aula. Então era assim, uma coisa de louco a minha vida. Mas eu amava tudo aquilo. Até que um belo dia eu achava que eu estava no auge da minha carreira, financeiramente falando, exercendo os cargos que todo profissional de saúde já sonhou em ter. Eu já era diabética, já era hipertensa, tinha passado por um tratamento de depressão durante 7 anos, mas tomando um monte de medicação. Você fala na intramal, mas, meu Deus, como realmente as histórias se parecem, né? E aí, um belo dia, eu acordei gritando com uma dor na perna. E eu estava tendo uma trombose. E eu fui ser cliente do serviço que eu trabalhava. E quando o meu colega de trabalho disse: Você está tendo uma trombose, e passou um filme na minha cabeça, Paula. Eu disse: eu vou ter uma embolia pulmonar, eu vou ter uma parada, a equipe vai se emocionar, porque eu estava no hospital que eu trabalhava, e eu disse: eu vou morrer, vão me entregar dentro de um saco, como a gente entrega as pessoas aqui. E aí, naquele momento, sabe quando você faz uma reflexão que eu fiz da minha vida? O meu filho faltava um ano para se formar. Eu fui uma mãe muito ausente, porque eu só trabalhava. Eu achava que
para a gente ter uma renda, e eu vou falar sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa, eu precisava estar o tempo todo fora de casa. E quando eu estava em casa, eu estava cansada. Então, quando eu tive a trombose a hernia de disco, eu tenho três, né? Eu tenho uma coleção de hernia de disco. Na verdade, eu digo que se você quiser fazer um estudo com a universidade, eu sou fibromialgica, eu tenho trombofilia grave, tá? Tenho psoríase e adenomiose, uma série de diagnósticos que, graças a Deus, hoje eu consigo viver com qualidade de vida. Mas naquele momento, Paula, eu olhei para trás e eu pensei, o que que eu fiz da minha vida? Eu só trabalhei e eu esqueci que eu era corpo, mente e espírito. E há 8 anos atrás, eu me encontrei completamente quebrada. Não financeiramente, porque eu tinha me tornado uma pobre que só tinha dinheiro. Mas o corpo, eu recebi o diagnóstico de inválida. Então, os médicos, eu consegui, inclusive, sentar na mesa da aposentadoria para assinar a aposentadoria. E os médicos diziam que eu não andava mais sem a muleta. Eu tenho lesões de epicondilose nos dois braços, porque eu colocava o peso das muletas para eu poder caminhar com auxílio. E era o que eu escutava: você está inválida, você não pode mais trabalhar, você não pode mais trabalhar. E eu chorava muito, né? Tem até um louvor que é da Bruna Carla, Cicatrizes. Eu ouvia aquele louvor, eu chorava muito ouvindo aquela música. E eu dizia assim: Deus, o que que eu vou fazer agora? Se eu só sei cuidar de gente. Eu não me vejo sentar no meio de pessoas. E o tempo inteiro eu ainda não conseguia olhar que o problema é que eu não tinha cuidado de mim. Então, talvez quem esteja aqui na sala esteja recebendo esse presente para fazer essa análise. O que você está fazendo por você? E hoje eu costumo dizer, Paula, que ter luxo não é ter tempo. Ter luxo é você ter saúde para curtir o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Porque se você não tem saúde, do que adianta você ter 24 horas sem ter uma agenda planejada? Do que adianta você ter dinheiro se você vai usar esse dinheiro todo para buscar recuperar algo que é valoroso, né? Então, para mim, hoje, ter luxo é ter saúde. Eu tô super de acordo, até porque, assim, vamos viver muito, né? A expectativa de vida é cada vez maior, se nada aconteceu antes, né? Mas no natural, vamos viver mais que os nossos pais, que os nossos avós. E aí, outro dia eu estava fazendo uma conta, né? Eu tô com 46. Se eu for viver, a minha bisavó, que nem fazia exercício, Graciane, morreu com 103. A minha avó tá viva, 94 anos. Então, eu que estou me cuidando, devo ir até os 100. Vou fazer uma conta aí até os 100. Eu não estou nem na metade da vida ainda. Então, se eu não começar a cuidar da minha saúde, e foi isso que me despertou, se eu na época que eu tive essa hernia de disco, tinha 40, com 40 anos já estava travada, o que me restaria com 80? Uma cadeira de rodas, uma dependência de pessoas para cuidar de mim, isso não é vida. Ou não é a vida que eu sonho para mim. E saúde é a única coisa que a gente, talvez, uma das poucas que a gente, na verdade, nós, né, a gente não consegue terceirizar. Eu não consigo pagar alguém para ir lá e fazer exercício no meu lugar. Eu não consigo, né? Ia ser tão bom. Eu não consigo ir lá e pedir para o meu marido fazer dieta no meu lugar. Ou alguém ir lá e falar assim: meu filho vai fazer exame de sangue no meu lugar. Depende de nós, do querer, de ser disciplinada, de ser diligente, de ser intencional. Essas palavras têm me acompanhado nos últimos anos. Eu falo que muitas vezes a gente, e eu, como você, a gente divide a mesma fé no mesmo Deus, e aí às vezes chega alguém e fala assim para mim: tô tão sem energia, ora por mim. Eu falei: não, antes de orar, eu quero te fazer umas perguntas. Qual foi a última vez que você fez exame? Como estão seus hormônios? Porque a gente confunde o que é hormonal com espiritual, né? Ei, Paula, eu lembrei de uma amiga, ela chegou para mim essa semana. Amiga, eu não sei o que é que eu faço, eu tô muito mal, não tô bem, e ela pálida. E eu tô muito sem energia, o que que eu faço?
Aí eu disse, cadê os exames que você foi ao médico? E aí a ferritina dela estava em 8. Eu disse, amiga, eu não sei nem como você está respirando, porque você está com uma ferritina de 8, tá aqui explicado. A tua falta de energia, o teu cabelo caindo, tua indisposição. É só tu repor ferro. Então, é só o teu corpo que está dizendo assim, ei, você é prioridade. Ei, eu moro dentro de você. Né? E muitas vezes a gente fica achando que é algo que está fora. E na verdade é você, é tudo sobre você. E eu também falo muito sobre identidade, Paulo, porque quando você não sabe que você não tem a responsabilidade de cuidar de você. Você quer assumir a responsabilidade de todo mundo e espera que todo mundo faça por você sem você comunicar. Ei, ó, tô fazendo isso para você. Eu espero que você faça para mim. Ainda tem isso. A gente ainda quer que o outro adivinhe que você quer que ele faça algo por você. Eu super concordo. E eu acho que talvez a raiz, né, se a gente fosse falar assim, tá bom, para eu me cuidar, o que que tá antes? Se amar, né? Se amar, se colocar em primeiro lugar, saber quem você é, né? Esse lugar de que você merece. Assim, olha, Deus cria a gente perfeito. No sentido, tipo, né? Nós nascemos, ninguém nasceu obeso. Se a gente parar para pensar, ninguém nasce normalmente, vamos pegar aqui dentro de uma curva, não nasce com problemas de ferro. É a gente que ao longo do tempo vai descuidando de quem a gente é. E uma mulher, hoje em dia, se ela não tem saúde, ela não consegue, aliás, isso na vida inteira, né? Ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue ter energia, é o que você falou do ferro. Gente, um simples, né, um simples exame, um simples suplemento que falta te faz ficar totalmente desanimado. E aí você não tem energia para nada. E mesmo com energia, hein, Graciane, já tem coisa que é difícil fazer. Eu sou uma pessoa com muita energia. E outro O dia, microfone aberto. é, gente, microfones fechados, por favor. Rafa tá no call para ajudar a gente? Deixa eu ver Tô se o aqui. Rafa tá Tô aqui. fechando todos os Aí. microfones. Interessante que eu tô vendo homens na call de mulheres. Que interessante. César Matos, Carlos, vocês aqui. Ninguém contou que isso é sobre mulheres, mas interessantíssimo vocês aqui. Tudo bem, Pro- espero que fale com vocês, né? Provavelmente são as esposas utilizando o login dos maridos. Né? Não, eles estão com câmera aberta e eu tô vendo eles aqui. Você não tá entendendo? Eles estão rindo aqui, mas tudo bem, pode ficar. A gente não vai expulsar vocês, não, tá? Olha, até perdi aqui o fio da meada. É, volta aí, Graciane, onde eu estava falando? Da Perdi. identidade, lembrar quem nós somos. Isso. Então, olha lá, agora eu vi a André ali. Então, Deus nos criou perfeitas. E a gente que vai descuidando disso ao longo do tempo e esquecendo esse lugar de identidade de filhas. A gente nasceu para ter saúde, para ter energia. Eu ia falar, aí, mesmo com energia, e olha que eu sou uma pessoa que tem muita energia, meu time fala que eu não posso tomar V-Force. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, fala, não tome, você fica elétrica. Então eu parei de tomar Verforce, gente. Realmente estava ficando muito pilhada. O que acontece? Eu acho que até falei isso em Criciúma no evento que eu estava agora. A minha luta, gente, não é com o leão, Graciane. Sabe com quem é a minha luta? Porque o leão, quando ele chega, ele ruge. E aí, a adrenalina sobe. Aí não tem jeito, você pega a espada e vai lutar com ele. Porque não tem como fugir do leão. Sabe qual que é a minha luta mais difícil? Com o bicho preguiça. Porque o bicho preguiça, ele é sorrateiro. Ele vem devagarzinho. Lembra aquele filme do Zootopia, que tem lá uma preguiça? Bem lento. Aí vai chegando de mansinho. Aí quando você vê, tá do seu lado. Só que você nem viu chegar, porque ele não faz barulho, não te assusta. Então eu digo o seguinte, ó, mesmo tendo tudo que eu faço, uma vida agitada, eu luto contra a preguiça, não é hormonal, porque eu fiz meus exames, tudo meu tá ok, sou uma pessoa ativa, e mesmo assim, eu luto contra a preguiça. A preguiça de ir na academia. Você acha que São Paulo tá chovendo a semana inteira, eu olho para a chuva e falo, ah, esse tempo é bom ficar em casa, né? Tem desculpa para tudo. Então, assim, ó, começa pelo seu, identidade, sei que eu sou
faço todos os exames, cuido da minha saúde, está tudo regular. Agora a gente precisa lutar contra a preguiça. Porque mesmo tudo estando, né, essa base estando ok, a nossa saúde demanda movimento. E a vida hoje é uma vida para a gente não se movimentar. A gente for olhar tecnologia, carro, a nossa casa, até lavar, tudo. Se a gente for olhar, foi tudo facilitado. Eu agora, só para eu te dou a fala, eu tô com um médico que fez eu usar esse relógio. Por quê? Ele falou que eu tenho que dar 6.000 passos no dia. Ô, gente, 6.000 passos, porque significa uma pessoa ativa. Porque ele pegou meu celular e ele falou assim: no seu celular você está dando 2.000 passos por dia. Eu falei: não, tá errado. Eu dando só 2.000 passos, eu subo escada, desço escada, faço um monte de coisa. Não, não, não. Aí eu comecei a usar o relógio. Sabe qual que é agora meu vício, Graça? Eu vou dormir, eu falo quantos passos eu dei hoje. Por quê? Porque tudo leva a gente a não dar passo. Tudo. É no celular, tudo a gente faz por aqui, aí senta no carro, vai daqui ali, ai, que preguiça de ir andando. Então, agora eu estou focada em dar passos, porque isso significa ser ativo, se movimentar. E as coisas na vida, tanto físicas quanto de mente, acontecem em movimento. Nada acontece parado. Água parada dá o quê, Graciane? Você que é da área. Dá Água picho, parada vai dar no mínimo mosquito da dengue, as larvas da dengue, que a gente aí é outra batalha que está chegando. Vai dar né? lodo, vai dar só coisa que não é legal. Então, é isso. Então, ou seja, até água parada dá isso. Então, a gente precisa, né? Nós fomos feitos para nos. Olha lá, a gente já falando, dá 10.000 passos. Gente, deixa eu com meus 6.000 passos, que eu já estou com a meta alta, entendeu? Quando eu chegar nos 6.000, eu dobro a meta. Então, dobrei. Mas é esse lugar da gente buscar um movimento para as coisas acontecerem na nossa saúde, mas também na nossa alma e na nossa mente. Porque é no movimento que você vai conhecer pessoas, é no movimento que você vai ter ideias. Não é isso? Com certeza, Como que com você certeza. cuida da sua saúde hoje? Vamos para a parte Paulo, prática. Eu contei dos antes de meus. eu, antes de eu falar um pouquinho de como que eu cuido, o que você falou, essa pergunta, quem é você, foi uma das perguntas que me fez chorar muito nos treinamentos, sistemas de treinamento, porque aqui a gente trabalha muito desenvolvimento pessoal, né? E eu não sabia quem era a Graciane. E quando uma mulher ela não sabe responder quem ela não sabe o que ela merece. E ela acaba fazendo tudo o que os outros querem. Muito possivelmente ela é uma mulher que ela não tem visão de futuro, que dirá propósito de vida. Então tudo começa na base da identidade. Então se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você merece, que é onde você quer chegar, a sua visão de futuro, e a Forever ela pergunta para você, como você quer estar daqui 6 meses? Como você quer estar daqui 2 anos, né? Aquele e-book dos primeiros passos para gerente. Como você quer estar daqui 5 anos? Então, tem pessoas que elas não sabem como vão estar nem no final do mês. E aí, você falou do envelhecimento, eu também falei hoje várias vezes essa frase. Gente, vocês não querem morrer, mas não se preparam para envelhecer. E quando a gente envelhece, o corpo envelhece. Eu digo que a minha mente, ela tá ao mesmo velocímetro de quando eu tinha 17 anos. Uhum. Mas o corpo é o corpo de 45. Minha idade é de 45 anos, mas o corpo está muito mais velho. Porque eu comecei realmente a me cuidar de 6 anos para cá. Então, o que eu faço na prática? A Graciane Machado, o dia dela começa às 5 horas da manhã. Então, todos os dias eu acordo às 5 para poder, às 5h30, estar na atividade física. Vou orando e pedindo a Deus para eu me apaixonar por esse processo. E aí eu malho com muitos médicos, né? Meu horário, a gente tem muito colega médico, a gente trabalhou junto, e eu digo assim, amigos, quando vocês vão criar um suplemento, para eu disse assim, tomei, malhei 40 minutos de ferro pesado, aí é uma graça, a gente todo dia lá, turma, um querendo motivar o outro, mas eu acordo 5 da manhã para estar às 5h30 na academia, né? Nesse percurso. Quando eu acordo, Paula, eu agradeço a Deus por estar viva. Então, é a primeira coisa que eu faço no meu dia.
Senhor, obrigada porque eu estou viva, eu estou me mexendo. Porque como eu fiquei caminhando com auxílio, então o fato de eu caminhar, para mim, eu já acordo celebrando, eu já acordo feliz por isso. E eu faço uma oração, que esse dia seja teu. Seja feita a tua vontade, não a minha. Tira o sentimento do meu coração. Porque eu sei, se eu sabe que se for feito de acordo com o meu sentimento, não vai dar bacana. Então, faça de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se for para tirar as pessoas que o Senhor não quer, mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que rasgue, eu estou preparada para te servir. E as portas que não sejam para eu entrar, o Senhor pode fechar, porque eu sei que o Senhor vai abrir outras ainda maiores. Eu levanto, tomo meu querido, amado aloe vera, que eu estou aqui tomando de mango, que eu estou Muito bom. apaixonadona nele, tá? Hum. Tomo já meus suplementos para malhar, meu V-Force, meu Ultrabody. Faço lá 1 hora de atividade física. Um dia eu faço musculação, no outro dia eu faço cardio. Então, isso de segunda a sábado. Começo a minha rotina mesmo de trabalho por volta de 8 horas, que pela manhã eu estou na Secretaria de Saúde, eu ainda sou funcionária pública. Quando eu saio da secretaria, eu vou almoçar com meu esposo. Porque antes eu não fazia nenhuma refeição junto com meu esposo. Então, hoje a gente tem um tempo de mesa, que é o almoço e também o jantar. E de lá nós vamos para a nossa indústria. Lá nós temos uma indústria gráfica e o meu escritório, onde eu faço as mentorias presenciais e online, são lá no turno da tarde. E eu encerro às 18 horas. Venho para casa, me alimento, descanso um pouco e às 20 horas até às 22 horas é o horário do online do pessoal de fora, né, do time de fora. Então essa basicamente é a minha rotina. E durante o dia eu tomo os suplementos que todos que a Forever tem, eu só não tomo Forever o que não tem aqui pra gente, né? Mas basicamente, graças a Deus, hoje eu vivo sem dor. Apesar de ser fibromialgica, eu vivo com qualidade de vida. Graciane, você não sente dores? Uma vez ou outra, Paula, sinto sim, porque eu tenho um diagnóstico crônico. Mas crises como eu tive, não. Mas a minha mente, ela é trabalhada o tempo inteiro. Eu faço rotineiros, tá? Eu leio provérbios todos os dias, eu ouço a palavra todos os dias, eu ouço o treinamento, eu faço o treinamento, então eu procuro ocupar realmente a minha mente com o que é de forma intencional. Até porque eu creio muito que para eu ter novos frutos eu preciso tratar a minha raiz. E a minha raiz é o meu ambiente. O ambiente, ele sempre vence. Eu sou o resultado do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu vivo, a experiência, é o que vai gerar o meu pensamento. Porque nesse momento, se eu perguntar para a mulherada o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre você? E esses pensamentos, eles vão te levar a ter sentimentos. E esses sentimentos vão te fazer você se movimentar ou você paralisar. Uhum. E isso vai trazer o teu resultado. Mas se você não entender que a ambiência, por isso que a gente aqui fala tanto no sistema de treinamento, fale com o seu mentor, converse com a sua linha ascendente, siga as redes sociais da nossa empresa, se você realmente quer vir para o mundo do business, né? Eu tive, Paula, que tomar decisões, assim, às vezes, muitas vezes até que radical, eu tive que me afastar realmente de pessoas porque como o ambiente é o que realmente sempre vence, eu teria voltado a fazer todos os hábitos e eu teria novamente todos os mesmos resultados. Uhum. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho que ser prioridade, porque se eu estou bem, eu consigo ser uma boa mãe, uma boa filha, porque eu sou filha do seu Domingos, da Dona Graça. Uhum. Eu consigo ser a esposa do Mauro, eu consigo ser a mãe do Maurinho, eu consigo ser a amiga Graciane, e aí é que eu vou conseguir ser a profissional que eu acredito que eu mereço ser. E eu vou estar aqui no centro, iluminando tudo isso. Mas se eu não estou bem, eu vou trazer peso para todo mundo que está do meu lado. Então, isso eu trabalho muito hoje, primeiro na minha mente. Porque se eu não estiver bem, eu vou adoecer quem está perto de mim. E isso vai ser, em vez de eu celebrar a minha vida com quem eu amo, eu vou trazer peso para essas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil de forma nenhuma quando você é mulher. Eu amo ser mulher.
amo ser mulher, eu amo me arrumar, eu amo salto. Foi uma das coisas que o médico disse para mim que eu não ia usar mais de jeito nenhum, era salto. Eu amo ter a minha liberdade de eu pilotar, de ir para onde eu tiver vontade, tá? De eu fazer meus cursos, de dar meus treinamentos. Eu gosto disso, eu gosto dessa liberdade. Mas é importante a gente entender que isso é você que tem que tomar uma decisão. E quando você é mulher, principalmente eu sou irmã de 2 homens, aí você foi criada que a irmã tem que cuidar dos irmãos. E aí você casa, a mulher tem que cuidar da casa, do esposo e do trabalho fora. E a gente em nenhum momento é dito assim: e que horas você cuida da Paula? Então eu passei por esse processo. Imagina você desconstruir todos esses pensamentos que foram colocados na sua cabeça durante anos. E aí você zera tudo e diz assim: opa, a pessoa principal sou eu. Aí vem um outro problema, Paulo, que são os pensamentos tóxicos. Aí Uhum. agora eu sou egoísta, então agora eu não vou servir mais ninguém. Porque primeiro sou eu a mais importante, a mais, tá? E aí eu tenho que ter muito cuidado com esse posicionamento. Que você ser prioridade não significa ser egoísta. As Uhum. pessoas estão com você ao seu lado e eu digo, sem saúde você não vive e sem pessoas também não. É por isso que Deus criou Adão e depois criou Eva, né? A gente nasceu para viver no coletivo e cuidar de pessoas é algo surpreendente. Volto a dizer, não é fácil, mas a gente não vive sem pessoas. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é quando a pessoa diz assim: eu não gosto de gente, Paula. Quando a pessoa fala isso para mim, Uhum. eu não ofereço o meu negócio, eu não convido para ela fazer parte do meu time. Porque para você Uhum. fazer parte do time, você precisa gostar de pessoas. Porque quem Sim. faz negócio são pessoas felizes e resolvidas. Pessoas curadas curam pessoas. É tudo sobre pessoas, tá? Então a gente Uhum. tem que ter muito cuidado de você também não sair do zero, né? E ir para o 180. E você, em vez de achar que tem que ser prioridade, você tem que ser egoísta. Mas a minha Uhum. rotina aqui começa às 5 da manhã. Amo Tá. uma agenda, tá? Ainda não consegui ser 100% tecnológica, tá? Eu amo uma agenda de Olha, papel. o que que eu estou usando aqui? Ah, que lindo! Ah, de quem ganhei? Hein? Eu amo uma Adoro. agendinha. Eu Sou gosto de fã de anotar agenda também. tudo. Mas, ó, eu queria da sua fala aqui duas coisas que eu anotei que eu acho que é super importante, né, enfatizar e que pode ser evitado, né? Eu acho que o primeiro é lugar. Você falou, eu fui desconstruindo essa história toda que eu vivi para construir, né, uma nova mentalidade, entender. E você desconstruiu porque você passa pela dor. Sim. Agora, quantas de nós, e a gente está aqui dividindo a nossa história, que ainda não chegou nesse lugar da dor, e estamos falando de dor física, né? Começa pela dor física, e que poderia evitar, não esperar chegar na dor para desconstruir um passado. E por isso que, assim, é incrível os sistemas de treinamento, principalmente, vou puxar o saco das mulheres, os liderados por mulheres, assim, mas é um sistema de treinamento da rede que fala muito do indivíduo. Não é sobre o negócio, é sobre você primeiro, né? Então, acho que isso aqui é um ponto importante. Não espere chegar a ficar acamado, ter um diagnóstico ruim para você decidir mudar a sua vida, né? Se tem gente aqui mais nova, gente que está aí bem, sabe? Mantém esse lugar, invista na sua saúde. E o segundo ponto que você falou, que para mim é também muito forte, que eu até também no início dei esse gancho, é uma mulher saudável, ela cria relacionamentos saudáveis, um ambiente saudável. E mais do que isso, as pessoas vão querer estar com vocês. Gente, não tem coisa pior que conviver com pessoas doentes. Quando eu falo doentes, eu não estou falando só de doença física, tô falando doente aqui, ó, que não se ama, que não se prioriza, que só reclama, que é vitimista, que todo mundo está contra ela, sabe? Que a vida nunca foi boa com ela, que traz o passado. Ninguém gosta. Pode perceber quando a gente pergunta assim:
Tá tudo bem quando encontra alguém? Oi, tudo bem? Por exemplo, eu tô vendo a Isabel aqui. Oi, Isabel, tudo bem? Gente, se a Isabel abrir o áudio dela e começar a falar assim, não, tá tudo péssimo, horrível, meu dia foi. Gente, ninguém quer ouvir isso da Isabel. A gente pergunta o que a gente quer, não é? Porque se ela começa a trazer muita. A não ser, claro, que, tipo, um momento, eu e Isabel, que a gente tem esse lugar que, sim, agora abre o coração, mas o natural é que a gente se atrai com pessoas que são saudáveis, pessoas que carregam vida, pessoas que carregam luz, né? Pessoas que vivem na treva não atrai pessoas. E não é só para esse negócio, né? Porque a gente está falando aqui do negócio, é para a vida, para qualquer coisa que você vai fazer. Então, pessoas pessimistas, pessoas que só veem, né, a parte ruim, que não consegue encontrar coisas boas, mesmo no meio da dificuldade, mesmo. Ó, a agenda da Graciane aqui, gente, vocês viram? É das 5 da manhã às 10 da noite. Até eu já cansei só de ouvir a agenda dela aqui, né? É fácil? Não é. Mas faz com alegria, faz com motivação, faz para servir o outro. A gente gosta de estar perto de gente assim. Eu adoro falar com ela. Ó, acho que a gente já tem uns 3 episódios, né? Foi lá o de Fortaleza, depois teve o de Teresina, não teve? Teresina. E agora aqui. Quer dizer, é uma mulher que eu adoro conversar. Porque ela emana luz, ela emana energia positiva, né? Vamos chamar assim, que é o que o mundo fala, né? Energia positiva. Sai vida do que ela fala. Sai vida Agora da sua sim, boca. sabe, Paula? Aos domingos é 100% igreja e minha família. Então, o meu time, eu também ensino eles. Domingo é dia de família e vocês nutrirem a espiritualidade, tá? Então, descansa. O nosso Uhum. planejamento é feito aos sábados. Inclusive, nessa segunda-feira, a gente tem uma semana por mês que a gente tem uma sessão pipoca no treinamento, né? Então, a gente trabalha um filme. Nós trabalhamos agora, por último, Prova de Fogo. E aí, eu crio um workbook, sou em cima desse vídeo alinhado, trazendo claro para o estilo de vida forever. E nós criamos um grupo, tá? De um devocional de 40 dias. Então, nós criamos um grupo, inclusive, para clientes, para quem quiser fazer parte. E nós estamos fazendo esses 40 dias, que é 40 dias de tempo de guerra. Então, cada dia nós temos uma atividade. E por quê? Justamente porque quando você se permite se curar, porque quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa ferida. Eu era uma pessoa magoada. Eu dizia assim coisas que comigo mesma. E aí a história do pensamento, eu quero até dizer para vocês que um dia eu dormi depois do almoço, depois que eu fui diminuindo a minha agenda, né? E aí eu dormi e eu acordei 3 da tarde. Paulo, eu acordei suada, que eu tinha babado. Dormi que babei, literalmente. E aí, sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Eu estava sozinha, o quarto escuro, ar-condicionado ligado, e eu disse: Nossa, eu tô muito vagabunda. Olha só, eu mesma vim com esse pensamento. Por quê? Porque antes eu trabalhava de manhã num setor, à tarde em outro e à noite em outro. Então, não são as pessoas que vai colocar você para baixo. É a voz interior que está na sua mente. É por isso que você precisa identificar o que está te afetando. Quais são os teus, qual é o teu pilar, dos teus 11 pilares que a gente tem que equilibrar aí, que realmente está puxando os outros. Porque quando você não faz o diagnóstico, aí eu vou trazer para o lado da saúde, né? A enfermeira vai entrar aqui. A gente tem as fases. Primeiro, da negação. Você nega que está doente. Você nega que está precisando de ajuda. Você não vai sair do lugar. Aí depois vem a aceitação. Aí você toma aquele choque, que é o impacto. Depois do impacto vem o luto. Até aqui, gente, não teve movimentação, não. É só você a crise interna. Depois do luto, aí você tem que buscar ajuda. Tá? Ó, a Jamile, misericórdia, eu tô assim, mas você vai vencer, porque eu venci. Se eu venci, você vence. Esse é o pensamento. E aí, quando eu comecei a me conectar com as pessoas aqui desse estilo de vida, eu pensei, se eles podem, eu também posso. Por que não?
Tá? Tem uma frase que eu ouvi muito forever que é assim: pessoas comuns podem ter resultados extraordinários. Você sai do anonimato e vai viver o teu estrelato. Mas aí, Paula, você precisa saber o que é realmente o estrelato que você quer viver. O que é sucesso para você? Hoje, para mim, tá o domingo aqui com o meu marido, pensando para onde que a gente vai, o que que nós vamos tomar um café, e sabendo que eu já tenho minha agenda linda, mas de 5 às 10 eu tenho um horário de cuidar do meu corpo, eu tenho o tempo de mesa com a minha família, tá? O cheirinho no meu bebê que já tem 27 anos, que já é casado, então tudo isso está lá na minha agenda programada. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Que do que você quer para você. E é uma outra coisa, eu volto para a identidade. Quando você não sabe quem você é, Paulo, você fica medindo o teu sucesso com a régua do outro. E eu costumo dizer que se você chegou aqui para usar os melhores produtos, seja muito bem-vindo, eu estou aqui para te abraçar. Mas se você chegou para querer uma renda extra, porque você quer pagar um curso que você tem um sonho, porque você quer dar um presente para um filho, você também vai ser muito querido e abraçado. Ainda eu vou te dar de presente um e-book da renda extra empreendedores que a minha empresa tem lá no download prontíssimo. Ainda vou te ensinar todas aquelas dicas que tem lá. Mas se você, amiga, quer ser livre, ter liberdade financeira, prepara aí, porque nós vamos decolar. Nós vamos decolar juntas. Porque aqui é uma ferramenta onde você pode viver o que você quiser viver. E o melhor, você pode cumprir teu propósito. Servir as pessoas. Aqui as pessoas não têm parâmetro, a não ser se ter 18 anos. Você pode ser de qualquer cor, você pode ser qualquer estado civil. Se você quer mudar, o teu lugar é aqui. Então, eu me senti muito pertencente. Eu sou funcionária do SUS e eu digo que a Forever é o meu SUS na prática, porque existem princípios e valores. Eu lembro que uma vez eu cheguei em uma das Forevers e eu fotografei a missão e os valores Forever. E eu lembro que eu fiquei apaixonada pelos 11 valores. Colocar o FBO em primeiro lugar. E eu disse, meu Deus, eu vou trabalhar num lugar onde eles vão me colocar em primeiro lugar. Ser apaixonada. Eu sou muito entusiasmada, então eu digo que eu não sou extremista, eu sou intensa. Se você me der uma tarefa, eu vou abraçar essa tarefa e vou fazer o meu necessário com amor e vou lhe entregar o resultado. 3, ser empreendedor. Eu sempre fui empregada, mas eu sempre fui empreendedora, tá? Trabalhei com um prefeito que ele dizia assim: tu não é enfermeira, tu é marqueteira. Porque eu fazia e celebrava com a minha equipe, eu fazia e celebrava, então eu sempre gostei de fotografar, eu sempre gostei de postar. Quando o Ministério da Saúde vinha fazer fiscalização, era para a minha unidade de saúde que o secretário de saúde levava, porque estava lá tudo organizado, padronizado. 4, ser ágil, eu adoro o movimento, eu sou dominante, adoro o movimento. 4, permanecer criativo. Tem hora que meu marido diz assim, ó, para aí, desce um pouquinho, né? Então, eu escuto isso. 6, sempre aventurar-se. 7, ser corajoso. E a palavra de Deus diz, você é forte e corajosa. 8, ser positivo, sorria. 9, ser para sempre grato. E aí, quando você não é grata pelo que tem, Paula, você pode ter um diamante na sua mão que você vai enxergar um carvão. 10, ser íntegro, mesmo que ninguém esteja observando. Quem é você na fila do pão, sem sua titulação? E 11, não pegamos atalhos. Então eu disse, meu Deus, eu cheguei aonde eu sonhei. Princípios e valores nítidos, claros, para quem quiser viver. Então é por isso que eu sou tão apaixonada por esse lugar aqui. Porque aqui você pode realmente ser o que você quiser ser, se você quiser viver princípios e valores. Aqui existe um princípio que não está aqui, mas que é prático, a equidade. Forever você trata de forma desigual, igual aos desiguais. Ou seja, se você quer usar, você pode vir para cá. Se você quiser uma renda extra também. Mas se você quiser se tornar um líder e aprender todas as habilidades, a gente tem tudo. Tem todo o material em download, tem cursos, tem YouTube, tá? Tem um Bidu agora que você criou. Então, assim, tem muitas coisas para a gente aproveitar
Às vezes eu acho que não é aproveitado porque não é cobrado. Ou porque, olha só, tudo que também parece que é tão bom que não é verdade. Não é possível que tudo isso que a Graciana está falando é verdade. Eu acho que tem muita gente que desconfia que isso pode acontecer. Mas por isso que eu gosto sempre de, né, de falar com você, porque eu acho que você tem uma história de superação em todas as áreas e você traz uma vulnerabilidade de não ter medo de contar. Olha onde eu estava, olha de onde eu vim, mesmo financeiramente estando bem, ou seja, não é sobre o dinheiro. E olha a minha vida hoje, olha o que eu estou construindo, né? Eu sigo Graciane nas redes sociais, então assim, quem não é da rede dela, tá ouvindo ela aqui pela primeira vez, gente, recomendo. Ela é ativa, ela faz desafios, ela é inspiradora, né? Uma mulher assim, de verdade, é um prazer poder dividir esse momento com você, mas mais do que isso, né, ter te encontrado nessa vida, porque você realmente tudo que sai hoje, eu não conhecia a Graciane antes, tá? Mas eu imagino que nesse processo do carvão para o diamante, né? Eu estou tendo o privilégio de conhecer o diamante, Graciane, gera em mim vida, gera em mim alegria, gera em mim. Nossa, como eu admiro essa mulher, né? Alguém escreveu aqui, ó, admiro essa mulher. Realmente, porque ela é um exemplo de superação em muita coisa. Em muita coisa. E principalmente nos pensamentos de quem ela é, da identidade dela, né, nesse lugar de transformação. E aí, para a gente fechando aqui, né, porque nós mulheres temos várias. Gente, a gente ficaria horas, e eu ficaria horas ouvindo Graciane. Essa conversa, ela poderia se estender até a parte espiritual, mas ela ia ficar muito longa. Mas eu quero aqui uma última pergunta para você, porque você começou falando da identidade, que você não sabia responder a pergunta de quem é Graciane. Depois desse processo todo, quem é Graciane? A Graciane, ela é filha amada de um Deus incrível, o Deus do impossível, porque foi ele que me fez eu andar novamente. Ela é filha do seu Domingos e da Dona Graça, um casal que são os melhores pais que eu poderia ter sido presenteada. Ela é esposa do Mauro e mãe do Mauro Filho. Ela é uma mulher feliz, grata, uma mulher que ama vencer desafios. Eu amo ser desafiada. Eu amo servir. Eu amo contribuir. Eu amo me sentir pertencente, mas amo fazer os outros se sentir pertencente. E eu amo viver, Paula. Eu aprendi com os pacientes da UTI que viver é bom demais. Eu só não sabia que existia essa vida aqui tão incrível, porque eu ficava presa literalmente em quatro paredes. E eu creio que eu tive uma trombose com a permissão de Deus. Ele me presenteou com essa situação, porque ele queria disse para mim assim, filha, não é aí mais o teu lugar. Eu te quero para outra missão, mas eu preciso que você passe por esse deserto, porque quando as pessoas chegarem até você, você acolher e amar essas pessoas exatamente como elas estão. Então, Paula, eu sou muito feliz e grata, tá? Eu digo, o Mauro ele diz assim, quando uma pessoa me pede um lips, eu faço questão de deixar o lips. Só se eu realmente não puder. Aí ele diz assim, eu não acredito que tu vai atravessar a cidade para entregar um lips. Eu disse, não, eu não vou entregar um lips. Eu vou conhecer uma nova pessoa que pode estar precisando de uma oportunidade de ser feliz. E eu estou indo até lá. Então, eu sou essa pessoa feliz, Paula, feliz e grata. E olha que legal, né? Porque é no movimento, né? Esse movimento de levar o lips não é sobre o lips, é sobre servir o outro. E quem sabe, né? A pessoa não está precisando do lips, ela está precisando falar com você, ela está precisando de uma palavra, de um abraço, de um carinho, né? E mulheres, quando ajudam mulheres, né? Porque também é sobre isso, né? Sobre sermos uma comunidade que se suporta, que se ajuda, que uma dá o ombro para a outra, né? Que uma traz uma palavra de conforto, mas às vezes de confronto, porque tem momentos que também a gente precisa trazer o confronto. Então, eu termino, né, aqui indo para a parte final,
falando sobre o privilégio que é ser mulher e a gente poder influenciar, porque no final eu creio que Deus nos trouxe também muito para influenciar ambientes. E esse poder nós temos nas mãos. E que ambiente a gente quer criar? Que vida a gente quer criar, né? A palavra de Deus também diz, né? Ai daquele homem que casa com aquela mulher que é chata, que é como uma goteira que fica pingando. Porque a gente tem esse lugar de domínio. Então, assim, a mulher ela tem a possibilidade de construir uma casa maravilhosa, como também destruir uma família. E a gente carrega isso. Então, que possamos ser mulheres que servem, que amam, que se cuidam, que se priorizam, mas acima de tudo, eu tô com a Graciane, saber quem somos, né? Fomos projetadas, escolhidas. Eu falo que eu vou adicionar na sua fala a minha. Eu sempre falo que eu sou princesa, porque eu sou filha do rei, né? E o rei, a princesa, ela é tratada bem. A princesa, ela tem um tapete vermelho. A princesa, ela é amada. Então, não que eu use uma coroa, mas eu me sinto uma princesa, porque o meu pai é o rei. E a partir do momento que eu sei quem é meu pai, porque a minha identidade não está em mim, está em saber quem é meu pai. E a partir do momento que eu sei quem é ele, eu sei a quem recorrer, eu sei a quem pedir ajuda, eu sei a quem pedir o próximo passo, a quem ter um ombro para chorar, mas também para me alegrar, porque ele sempre está, eu vendo ou não vendo. E é isso, ó, independente, veja, por isso que eu também sempre gosto de falar com a Graciane, porque a gente compartilha, né, da mesma fé, e não importa, né? Ela tá lá no Nordeste, numa atividade específica, a FBO faz várias coisas, eu tenho uma outra agenda, né? Falo que eu sempre fico escutando vocês falar, um dia eu vou ser FBO, só FBO, mas sou CLT, mil desafios, mas a gente tem algo em comum, a gente sabe quem a gente é, em Deus. Não quem a gente é de CPF, mas de saber que fomos escolhidas para um tempo como esse. E cada mulher que está aqui é também como Esther, que foi escolhida para um tempo como esse. E Deus, ele vai fazer com ou sem você. E é o seu sim, neste lugar de filha escolhida, que vai fazer com que Deus te use. Agora, Deus vai respeitar o seu não. Deus vai respeitar, ele não vai obrigar a gente a nada, né? E a partir do momento que a gente tem o sim, a vida vira esse lugar de contentamento, de alegria, que a Graciane falou. Vai ser fácil? Não vai, né? Porque tem esse movimento, tem esse esforço, tem, né? Nada vai vir sem a gente fazer a nossa parte, mas é de um lugar de uma alegria, de um contentamento. Então, acho que nisso a gente está muito alinhada, assim, na sua história, na minha história, de que bom que eu estou aqui agora, vivendo o que eu estou vivendo e servindo, porque eu creio que é para isso que fomos criadas. Então, que fique como reflexão para cada uma de vocês, né, nesse lugar de saúde, de cuidado, de identidade, porque o mundo precisa de mulheres e precisa de mulheres que amam e sabem quem são e que servem. Isso vai ser um mundo muito melhor do que mulheres mal-humoradas, egoístas, chateadas, cansadas, vitimistas. Graciane, últimas palavras para mandar um beijo aí, ó. Eu quero deixar aqui para vocês que, por nós sermos filhas amadas, nós podemos recomeçar hoje. Nós podemos ressignificar hoje que o que passou ficou para trás. Que você celebre o presente, agradeça e que você se prepare para um futuro extraordinário, porque é para isso que você veio para esse mundo, para viver o teu extraordinário. Pega alguém, modela essa pessoa, porque se deu certo para ela, vai dar certo para você. Então, boa noite, falo muito obrigada, gente, muito obrigada. Vamos fazer esse mês o melhor mês até então, é o nosso mês. Então, vamos dar aí o nosso melhor, fazer o nosso necessário o tempo todo, mas transbordando amor, tá? Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe grandiosamente. Maravilhoso. Beijo, gente.